A turma de vocês é pequenininha assim? São 8, 9, 10 alunos? É porque sempre está vindo essa quantidade, né? Com o advento de aula gravada, o pessoal... O pessoal está faltando bem, né? E tudo. Muito difícil ter falta, porque você tem a possibilidade de assistir gravando, né, depois. Então, as atividades, né? Tem que fazer as atividades. Quem não veio, pegar as atividades e fazer. E pode assistir a imagem depois, né? Bom, eu vou estar compartilhando hoje nosso encontro, e hoje vai ser mais teórico, né? Eu vou falar um pouquinho sobre a gestão estratégica de custos e a formação de preço, e no segundo momento, vocês vão dar sequência àquele exercício da aula passada, do custeio por absorção. Eu fui até o número 2, e... as duas primeiras não colocaram em uma palavra rematrícula, e essa não colocaram então você tem que resgatar resgatar as aulas, né? E tudo, que não assistiu, resgatar, porque já tem bastante matéria, né? Eu vou sempre... Hoje vai ser teórico, mas já tem atividade. No teu caso, deve ter outros da mesma situação. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a gestão estratégica de custos, principalmente na prestação de serviços. Eu não sei se... Vocês podem ligar. É só apertar aquele botão ali. O do meio. O on. Você tem que subir na cadeira. Cuidado para ela não despencar. Aí pronto, aí ela vai... Bom, pessoal, então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a gestão estratégica de custos na prestação de serviços. Não sei o que aconteceu. A gestão estratégica de custos na prestação de serviços. Normalmente, quando se fala no custo, a preocupação maior que vem com a gente é na questão da empresa industrial, né? Eu estou sempre ligado à questão da produção de um produto, né? Mas eu também posso ter a questão dos custos na prestação de serviços. Na empresa industrial, normalmente eu vou calcular lá o custeio vem por absorção, então eu tenho lá os materiais diretos, a mão de obra direta, eu tenho a ação do homem, né?
Eu não sei se deve estar acontecendo isso com vocês em casa, que fica toda hora dando interrupção. É só do projetor, né? O cabo não tá saindo bem aqui. Vamos ver se agora ele firma. Então, quando eu vou para a empresa industrial, eu vou apurar o custeio. Eu tenho vários critérios. Agora, o que é aceito pelo fisco é o custeio por absorção. Nós vimos no encontro passado. O custeio por absorção é aquele em que todos os custos são considerados no processo. Então, eu tenho, inicialmente, os custos diretos e os custos indiretos. Os custos diretos são aqueles que eu consigo alocar diretamente no produto. E, normalmente, matéria-prima, material secundário, as embalagens, impostos. Depois, eu tenho a mão de obra direta, né? Tem a mão de obra direta, e está dando, toda hora está atrapalhando aqui, não está aparecendo ali para o pessoal. Não sei se em casa está acontecendo isso. Eu acho que é o cabo. O cabo está com um problema. Olha só. Realmente está difícil. Eu não consigo. Aí não consigo. Bom, quando eu falo em custos, né, na era feudal, que era lá na pré-revolução industrial, tudo, eu sempre falava em matéria-prima e ação do homem, a mão de obra transformando. Na era industrial, eu consigo chegar nos custos indiretos de fabricação. E na era do conhecimento, eu teria que agregar ao meu produto o capital intelectual, o capital humano, principalmente quando eu vou falar na questão dos serviços. Qual o custo de produção de determinado serviço? E ali eu teria que agregar, por exemplo, o tempo de formação do profissional, que é muito difícil mensurar. Você, por exemplo, qual o custo, por exemplo, de um produto de tecnologia? E aí, quando você vai olhar, tem muito tempo de estudo daquele profissional. Quando ele lança um produto, as coisas não vêm do nada. Tem uma experiência profissional, tem uma experiência técnica, tem uma experiência acadêmica dos produtos, né? Então, quando eu falo na evolução da gestão de custos e tudo, eu tenho que considerar, sim, o capital humano, o capital intelectual. Muitas vezes, nos exercícios, a gente fica muito preso, né, à questão da matéria-prima, da mão de obra direta, dos custos indiretos de fabricação, mas a gente acaba esquecendo do capital humano, do capital intelectual. Hoje, grande parte das empresas, quando você vai precificar, não são muito ligados a um produto, né? Você pega, por exemplo, a Embraer, você tem lá o avião. Mas e quando você vai para uma Google? Quanto vale uma Google? Quanto vale uma empresa, uma plataforma digital? A Uber, por exemplo, é uma empresa que não tem empregado, não tem carro e trabalha o quê? Com transporte.
É uma concepção, uma nova concepção. E qual o custo disso? Como que eu vou mensurar? É o grande desafio que se coloca. Muitas vezes você vai no campo da contabilidade, tudo, você está acostumado com a empresa industrial, né? A gente vai lá, você trabalha a empresa industrial, a empresa comercial, mas tem a empresa de prestação de serviço, que tem um alto valor. A tecnologia é altamente impactante. Você quer perguntar alguma coisa? Eles só não tem a plataforma, né? O aplicativo, quem faz o serviço no quadro, só utiliza. Só utiliza. E alguém teve uma sacada. Esses dias, chegou lá em casa, minha prima veio de Belo Horizonte, está passando uns dias lá em casa. Aí, o preço da passagem de avião estava R$ 1.200, e ela veio de ônibus, mas ela não veio no ônibus comum, na rodoviária. Ela foi lá, tem o Uber de ônibus. É o Bus. É um aplicativo no celular, e a passagem ela pagou R$ 180, ida e volta, sendo que de lá para cá, até Brasília, R$ 200. Um ônibus altamente confortável, aqueles 2 andares, leito, servem água, cafezinho, tem lá o aviso: a cada 3 horas a pessoa tem que trocar a máscara, eles fornecem tudo. Então, vai agregando o quê? Valor, né? As pessoas que moram em Belo Horizonte, que vão para Brasília sempre. Então, sai daquela situação de rodoviária e tudo, e começa a ter novos produtos. Alguém teve a ideia também, a mesma ideia da plataforma que você tem lá no Uber, um Uber para ônibus, para vans, e começam a surgir o quê? Outros produtos que você não pensava quando você ia trabalhar com a questão dos custos, na evolução do sistema de custos. Você sempre pensava em um produto. O homem, né, desde a época do feudalismo, né, e na própria Revolução Industrial, os artífices, os mestres e tudo, que chegavam e trabalhavam mais que manual. E hoje você tem ali, são as ideias que vão, e a tecnologia que vai gerar novos produtos, novas soluções, inovações. E aí, como é que fica a estrutura de custo, né? Porque não é da noite para o dia. A pessoa que trabalhou aquele produto e tudo, muitas vezes ela ficou anos e anos em formação, quando não surge do nada. Entendeu? E você teria que ter uma forma de customizar, né, de precificar isso aí. Mais do que customizar é precificar. Custos indiretos. Aqui é matéria-prima, mão de obra direta, mão de obra, custos indiretos de fabricação, e também chamado que capital intelectual, ou capital humano, que vai estar presente nas empresas. Então, algumas reflexões quando se trabalha com custo, né? E aqui, o maior desperdício é fazer eficientemente aquilo que não é necessário, que não agrega valor, né? É a questão do controle. Muitas vezes você faz o controle, só que o controle tem custo, né? Quando se fala em controle, o controle tem custo. E às vezes o custo é alto. O ambiente de negócio mudou. As informações de custos devem mudar. A gente não pode ficar preso naquele modelo lá. Você tem que ter outras formas de estar medindo, né? O que a nossa empresa espera do futuro? Toda mudança traz riscos. Mas qual o risco de não mudar? A gente sabe que toda mudança, em si, ela tem um risco. Mas muitas vezes o risco de não mudar
é muito maior. Então, esse slide, nossa aula de hoje, nosso encontro de hoje, é para a gente refletir sobre aquele modelo tradicional de custo que a gente está explicando aqui, custeio por absorção. Muitas vezes, ele não contemplam outras dimensões, que é a dimensão do capital humano, a dimensão do capital cultural, a dimensão tecnológica. São novas soluções e que a gente vai ter que pensar, né, no produto. E o que o mercado espera, o que o mercado quer, como é que eu vou medir isso? O paradigma muda, o mundo do trabalho mudou. Após a pandemia, não será da mesma forma. Aquele modelo tradicional e tudo, você vê pela sala de aula. Quem é que imaginava que a gente, em tão pouco tempo, você ia ter uma sala de aula remota? As pessoas estão lá na casa delas e tudo, assistindo aula, a gente está aqui discutindo, vendo. Dificilmente o mundo será o mesmo. Você hoje tem os escritórios, você tem os escritórios hoje, e às vezes você tem uma sede em São Paulo, uma pessoa mora em Porto Alegre, outra mora no Ceará, outra mora na Bahia, elas trabalham, outro trabalha no exterior, trabalha lá em Miami, e trabalham, são colegas de trabalho. Aqueles grandes prédios, elefantes brancos e tudo, estão acabando, porque aquilo é uma estrutura de custo. As empresas estão percebendo isso. A pessoa acaba montando ali a sua estação de trabalho e tudo, né? Ela acaba montando a sua estação de trabalho, a sua estrutura, a sua mini estrutura caseira, né? Acaba montando ali e você não tem mais aquelas grandes estruturas, aqueles espaços. Há quem diga que se perdeu e também que vai se precisar de momentos híbridos, porque muitas vezes a cultura se perde quando você não tem aquele momento do cafezinho, a sexta-feira, o happy hour, o aniversariante do mês e tudo, você acaba perdendo um pouco. Então, eu acredito que no futuro nós teremos, sim, esse escritório virtual, que acaba reduzindo o custo, mas você vai ter também momentos presenciais, para poder ter o que é a interação do público, boa noite, e tudo. Isso deve acontecer num futuro muito próximo, né? Muito próximo, vai estar acontecendo esse novo paradigma. E isso vai ter um impacto tremendo nos custos. Você vê, por exemplo, num ambiente escolar, daqui a pouco, né, nós tínhamos um professor, uma capacidade de atender 30, 40, 50 alunos numa sala de aula. Com o mundo virtual, você vai passar a ter salas com 1.000 alunos, espalhadas pelo Brasil inteiro, porque o conteúdo, a tua disciplina, ela consegue chegar a vários grupos. Por exemplo, essa nossa aula, esse nosso bate-papo, eu jogo lá no Facebook, no YouTube, e fica lá disponível para quem quiser ver. Você que vai determinar. Quando eu falo que a questão da educação à distância é uma questão de redução de custo, mas, ao mesmo tempo, eu acredito que quem faz a qualidade é o aluno. E, num modelo à distância, vocês vão ter que ter muito mais disciplina para começar no horário, para fazer os seus horários, assim como quem trabalha em casa, tem um ritual. Quem está trabalhando em casa e tudo, eu, por exemplo, fiquei algum tempo trabalhando em casa e eu separei um espaço na minha casa
o espaço do escritório. O espaço do escritório, ele tem todo um lado simbólico. Quando eu vou para lá, eu troco de roupa, como se eu estivesse indo para o trabalho. E ali eu faço aquela passagem. E a gente tem que se habituar a fazer isso. Porque se você vai para o ambiente de trabalho, você está no local de trabalho, e aí você vai de pijama, e começa, você não vai ter disciplina e vai acabar despedido. E os sistemas de controle, né, quando você fala na questão de custos, eles são muito maiores. Quando você vai num modelo sala de aula, por exemplo, o sistema de controle é muito maior. Aqui nós sabemos, por exemplo, quanto o aluno entrou na plataforma, quantos minutos ele ficou, se ele passou e viu, e nós também, enquanto professores, a instituição tem um controle velado. Que hora que eu abri a sala, que hora que eu fechei, que hora que eu interrompi. Todo mundo é um grande Big Brother. Todo mundo monitora todo mundo. Enquanto o aluno vem, por exemplo, fazer uma reclamação, uma situação, aí você abre a página, bom, deixa eu ver aqui a vida do fulano. Ele está reclamando, quantas vezes ele entrou na página? Quais os exercícios? Qual a participação? E tudo. E aí você começa a ter sistemas de controle. Você fica extremamente vigiado e tudo. Agora, o custo, e tudo isso, esse controle tem um custo. Então, você tem toda uma eficiência, mas será que aquilo agrega valor? Às vezes a pessoa dentro da empresa, ela pode chegar lá, estava de corpo presente, mas o que ela agregou valor? O que ela produziu? E tudo. A fulano vai lá e trabalha 8 horas por dia, 9, 10 horas por dia. Ela está lá, mas o que ela realmente produziu, agregou e tudo. Quando se trabalha com custos, custos são medidas. Eu medir, né? Medir para trazer benefício para o cliente, para eu ser competitivo. Custo é um componente do preço. Só que antigamente, antigamente, você tinha um produto, às vezes você era único, e você fazia todo o seu custo, e depois jogava um delta, que seria o seu lucro, e colocava o preço final para o consumidor. Hoje a coisa não é assim mais. Hoje você tem uma situação inversa. Quanto o cliente está disposto a pagar? E dentro daquilo ali você vai ter que estruturar e adequar os seus custos. Eu não posso me dar o luxo de ter alto custo, porque eu não vou ter preço, eu não vou ser competitivo e eu vou sucumbir, porque alguém vai fazer mais barato. Eu vejo, por exemplo, Brasília. É um exemplo típico daquela cidade. Quando a cidade começou, tudo, e algum tempo depois, por exemplo, você ia buscar, tem uma empresa lá que chama Pioneira da Borracha. Só tinha uma Pioneira da Borracha. Você ia numa padaria, às vezes só tinha uma padaria no bairro. E ali ela dava de braçada, ela não inovou, ela não procurou, e de repente chegam outros. E chega até a falência. Hoje, no processo de venda, de compra e tudo, os nossos produtos estão o quê? Espalhados, mundo afora. É extremamente competitivo o mercado. Quando você fala em mercado, esse mercado é extremamente competitivo. O mercado, ele vai além de tudo. Você está vendendo aqui o seu produto, aqui em Formosa, tem sua loja ali, tem lá sua estrutura de custo, mas tem a venda no Mercado Livre, tem a venda pela internet, tem uma série de coisas. Alguém entra lá, de repente vai comprar o produto lá em São Paulo.
e chega pelo correio, e às vezes com preço muito mais barato. Eu estava fazendo uma reforma na casa, e eu estava querendo comprar uma banheira. Eu fui no depósito, olhei aqui, olhei ali e tal, e achei o preço salgado e tudo. E aí fui procurar. E sabe onde eu comprei essa tal banheira e tudo? Ela veio lá de São Paulo, estava em Brasília. E chegou, tudo bonitinho, tudo. Ok. Então está acontecendo banheira, com jacuzzi, com... Mas, eu coloquei aqui um exemplo do Estado, mas é o que está acontecendo hoje. Você vai lá para o Mercado Livre, a China e tudo. Então, você tem que ter uma estrutura de custo, tem que ter qualidade, tem que estar... O teu concorrente, ele está espalhado pelo mundo afora. Você está se formando hoje, aqui a turma é de administração, quantos administradores que estão saindo em Formosa? Pessoas que estão se formando em administração. Vocês fazem ideia? No Centro-Oeste, no Goiás, no Centro-Oeste, no Brasil, são todas pessoas que vão disputar esse mercado, que é concorrente. E mais ainda, porque você está aqui, abre uma vaga de emprego. Antigamente tinha uma situação de concurso, abriu o concurso, aí publicava no Diário Oficial, como tem que ser, só que as pessoas lá no interior não tinham acesso ao Diário Oficial. Não vou para Brasília. Por exemplo, Brasília, porque eu estou lá. Não é aquela terra, pé vermelho, não sei o quê, longe, não tem nada, cerrado e tal. As pessoas não iam, não tinha concorrência. Abria, às vezes tinha 10 vagas para 3 candidatos. Muitas pessoas viraram funcionário público nesse sistema. Hoje abre-se uma vaga, 10 vagas. Quantos candidatos tem? 1 milhão de candidatos. E vem gente do Brasil inteiro. Vocês, como gestores, abre-se uma vaga, a empresa coloca o edital, vem gente lá do Afeganistão, vem gente lá da Venezuela, vem gente da Europa. Então, quando você olha o país, tem o quê? 15 milhões de desempregados. Mas, ao mesmo tempo, tem muita oportunidade de negócio, de empreender, formar. Vai ter espaço para os melhores. Pessoas que conseguem perceber que o sistema mudou, que o capital intelectual ele é predominante, que elas saem na frente e que o seu concorrente muitas vezes não está nesta sala. Está no Brasil, está fora do Brasil. Às vezes ele tem o olho puxado, é chinês que está chegando aqui. Quando você vai aqui para Mato Grosso e tudo, os chineses estão tomando conta de tudo. Aqui no oeste baiano e tudo, né? Chegando aqui de Formosa para frente e tudo, o que tem de produção e tudo, e o que tem de descendente aqui do gaúcho, né? Tem muito, mexendo na terra e ganhando dinheiro. E estão vindo também os chineses. E tudo. Então, a gente tem que se preparar, tem que pensar que o mundo, nesse novo cenário e tudo, o mundo é local. Você tem que pensar globalmente, mas também localmente. Muita inovação, muita criatividade e muito estudo, muita dedicação. Muita dedicação, muito trabalho, muita disciplina. O brasileiro, ele tem tudo, porque essa mistura de raça, essa capacidade de adaptação que só nós temos,
Isso acontece direto, né, gente? É aquilo que eu falei. E às vezes a gente... Então, pessoal, a gente perde um pouquinho enquanto o povo entra depois, e acaba perdendo aonde você estava. Eu acho que eu estou ficando velho, eu não tenho mais o mesmo raciocínio de antes. Aí interrompe, é importante a gente estar chegando no horário. Então, o que a nossa empresa espera em termos de futuro? Né? O que a gente pensa em termos de futuro? E quanto à empresa, eu convido vocês até a fazer uma reflexão. Como vocês se enxergam daqui a 10 anos? Né? Como é que você... qual a pessoa na cabeça de vocês que vocês têm como ideal de sucesso? Vocês conhecem alguém que fala, pô, eu queria ser igual o fulano, eu queria empreender igual... Vocês têm alguém em mente, alguém que inspira vocês? Às vezes é um pai, é um tio, um amigo. Né? Então, e aí você tem que se perguntar, o que essas pessoas fizeram na história de vida e o que eu estou fazendo, né, para poder estar chegando lá. E tudo na vida tem custo. Né? E é por aí o caminho. Tem preço, tem custo. Empresa também, né? Empresa também. E você tem que estar permanentemente olhando onde eu posso melhorar, onde eu posso inovar, o que meu concorrente está fazendo, o que eu não estou fazendo, quais são os gaps cognitivos, o que me falta de conhecimento, o que aquela organização tem que a minha não tem, por que eles são tão organizados, por que ele consegue ter um preço metade do meu preço? Está sonegando? Né? O que está acontecendo ali? E tudo. E isso você tem que estar se perguntando constantemente. E quando está bom, não se acomode. Não fique na zona de conforto. Quando a gente vai trabalhar com estrutura de curso, a gente começa a olhar tudo isso aí. Você fica quase que uma obsessão pelo resultado. Você entra e fala, olha, isso aqui é gasto. Isso é gasto. Isso. Isso aqui é gasto. Isso aqui não está bacana. E é por isso que a gente vai em feiras, vai em congressos. Você vai lá, você conversa, você observa, você entra dentro da empresa, é igual quem trabalha com segurança. Você olha e começa a ver como é a forma de atendimento, onde que estão lá os gargalos, os desperdícios. A gente começa a ter esse olhar, coisas que às vezes a gente nem percebia e tudo. No momento, eu falo que essa disciplina, ela vai mexer com a cabeça de vocês. Vai mudar a forma como vocês enxergam. E você começa a olhar para esse lado de desperdício, onde eu posso otimizar. Se eu tenho um gasto, que ele seja mínimo. Você sempre, tudo aquilo que é medido é controlado. O custo de controle e tudo. Né? Então, a gente vai estar mexendo muito com isso. Né? E a contabilidade gerencial? Qual que é a evolução? Nós começamos com a contabilidade de custos, depois uma análise gerencial de custos, passados 30 anos e tudo,
Hoje se fala em gestão estratégica de custos. Gestão estratégica de custos. O que é estratégia? Como é que eu posso definir a estratégia? A melhor forma que eu tenho para atingir um determinado ponto. Se eu estou num ponto A, eu quero ir para um ponto B, e tudo, eu vou ter que atravessar um rio cheio de piranha, de serpente, tudo. Eu vou ter que ter uma estratégia. Eu vou construir uma ponte, eu vou a nado, qual o risco que está envolvido nisso? E tudo. Quando eu falo em gestão estratégica de custos, é eu procurar o melhor caminho, eu gerenciar realmente os custos, as despesas, fazer uma análise da concorrência, ir além do que eu faria no dia a dia, né? Chama-se gestão estratégica de custos, né? Pois não, pode perguntar à vontade, gente. A contabilidade de custo. Antes, o nosso olhar era realmente no custo do produto, do serviço. Se a empresa é lucrativa, não é? Eu não estava muito preocupado com o preço, porque eu sabia que o preço ia ser absorvido pelo meu cliente e tudo. Isso foi evoluindo, o tempo foi passando, eu saí da contabilidade de custos para uma análise gerencial dos custos, onde eu vou buscar o que? O ponto de equilíbrio, né? Dado, eu tenho na organização N produtos ou N serviços, qual o produto que eu vou incentivar? Qual o melhor produto? Né? Qual o produto que vai me dar a maior margem de contribuição? Esse material todo vai ser disponibilizado para vocês, viu, pessoal? No AVA. Ah, tá, porque para mim não apareceu essa matéria. Tá. Até hoje eu não tive acesso nenhum, sabe? Porque já dou a primeira aula, aí eu vou ver online. Tá tudo no DAVA, então vocês têm que ir lá, porque de repente você não se matriculou na disciplina. Matriculei, porque eu fiz a minha matrícula com o Marcelo, que é minha grade aberta, né? Entendi. Porque eu estou fazendo 6 matérias. Ok. É importante você ir lá na secretaria e dar uma olhada. O Marcelo, ele foi meu colega de sala de aula. Nós estudamos juntos há 30 anos atrás. Lá em Belo Horizonte. São circunstâncias, né? A gente já trabalhou em vários lugares juntos. Lá em Brasília, são circunstâncias. Mas a gente estudou junto na época. Na época eu fazia matemática. Sou formado em matemática e física também. E o Marcelo também. Eu sou colega de sala. Em outras instituições já fui coordenador dele, hoje ele é meu coordenador aqui. E também é meu aluno no curso de Direito. Ele estuda, ele faz Direito. Mas, enfim, é só uma curiosidade que você comentou. E a gestão estratégica de custos, que é o que nós evoluímos. Passados 30 anos, né, então a gente começa a trabalhar com aquilo que vai agregar valor para as empresas. É melhor eu produzir ou terceirizar? Qual o nicho de mercado que eu quero atuar? Qual o segmento? Porque muitas vezes a empresa não tem necessidade, ela não quer produzir. Ela prefere ficar lá no seu foco, no seu nicho. Qual que é o seu market share? Onde eu quero atuar e tudo. E a gestão estratégica de custos, ela vai além, ela amplia horizontes. Ela sai daquele modelo, passado 30 anos,
que eu apenas verificava, apurava o custo do produto, e chegava a um preço, colocava uma margem de contribuição para subsidiar o processo decisório nas empresas. São informações importantes que são produzidas ali no custo, que vai me gerar o quê? Uma competição, uma competitividade, não é competição, competitividade vai me gerar o quê? Um diferencial competitivo, quando eu consigo medir, né? Medir para decidir, para ser estratégico. Então, essa aqui é a nossa, passado algum tempo, a gente começa a ter esse olhar, né? Bom, aqui é um estudo que foi feito, né, lá nos anos 2000 e que não mudou muito de lá para cá, que são as decisões, né, 28,17% nesse estudo, as decisões baseavam-se nas análises de investimentos. Nossa, que hoje, né, você tem 75% das decisões, elas estão muito focadas no preço, porque o preço é uma determinante do meu produto. É claro que eu tenho lá segmentos bem específicos, eu não posso perder de vista isso. Quando eu falo, por exemplo, em comprar um carro, ou eu compro um carro, muitas vezes com a necessidade de transporte. Então, se eu quero ir daqui de Formosa para Planaltina, de Goiás, eu posso, por exemplo, ir num carro popular, eu posso ir num carro médio, eu posso ir de ônibus, eu posso ir de bicicleta. A minha necessidade é transporte. Eu preciso do transporte. Agora, o meu desejo, né, de repente, eu quero ter lá uma BMW, um Jaguar e tudo, para poder ir, né, para deslocar de um ponto para outro. E nisso, quanto que eu estou disposto a pagar? Porque, às vezes, o consumidor é irracional. Ele não está muito focado no preço. Às vezes, a marca de um determinado produto, ele traz o quê? Status, né? Traz aceitação e tudo. As pessoas estão dispostas, e às vezes pagam até muito mais. Quando você vai olhar calça jeans, tem 3, 4 tipos de tecido e tudo. Por que você tem essa que custa X reais, a outra custa 5X? Porque tem uma marca que tem um detalhe, tem isso, que carregado naquele produto tem lá o emocional, tem o sentimento, né? O desejo, e tudo, que o consumidor é irracional. Quando eu vou só olhando a estrutura de custo, de preço, atenção, e cuidado, porque muitas vezes é irracional, não está só no estabelecimento do preço. Nesse estudo, chegou que 75% é a questão do preço que vai ser determinante, mas tem outros fatores que a gente tem que considerar, que é esse lado emocional e racional do consumidor. Tá? Então, as necessidades mudam, né? Os produtos também evoluem e também você tem o quê? Novos modelos de gestão de custos. Eu vou pegar um cafezinho aqui, pessoal. Está chegando um cafezinho. Você tem um grupo para todo mundo
Tô no oitavo, mas daqui eu tô pegando material de prática, né? UFC, sério, ainda mais por causa dessa pandemia, que misturou muitas coisas, entendeu? Aí, se tiver como colocar aí, porque tipo, eu nunca tenho acesso ao link dessa aula, sabe? Aí, o link que me passaram não dá nem para entrar. Bem no começo, a tutorial que mandou. Aí, tanto que eu queria o credencial para ver se conseguimos situar o que eu tenho uma mudança aqui com o Pode falar. 9, 9, 41. 41. É, 41. Pode não? Tá? Quando o Sandro foi futebol na dupla agora, mano. Não, tá no oitavo, mas ele tá agora já tá aqui no oitavo. Você já está formando, né? Essa eu fizer esse ano. Nessa aqui eu tô fazendo de novo porque eu reprovei. Agora o resto é por causa foi da pandemia, né? Então misturou muito 6 semestres, 7 semestres, para aproveitar o professor para várias turmas, né? Quando virou EAD no ano passado, né? Aí eu misturei tudo. Só, vou dar 30 segundinhos aqui, vou dar alguns minutos para a gente fazer um lanche e a gente já volta. Ah, é? Verdade. Vocês estão
Só um minutinho, pessoal. O pessoal está tomando um café ali, já estão voltando, e a gente já vai voltar também. Só mais um minutinho. A gente já retorna. Só mais um pouquinho a gente retorna.
Espera um minutinho, um pouco, a gente... Nessa promoção um pouco de alunos? Eu não sei, porque está ficando em média 10, 12. Aí, tá Eu vendo? disse que eu estava online dia 8, aí não sabia se tinha quando sabe que. Mas 8 eu tem acho, 8, 9, né? Mais ou menos. eu acho que pelo DAVA dá para a gente saber. Deixa eu ver aqui. Enquanto o pessoal chega, eu consigo. Não, mas eu consigo ver por aqui. Na página da IESO. É um monte de senha. É porque aqui nos outros esse, a gente tem um acesso que eu consigo. Aqui no conteúdo, avisos. Tem. Eu comecei a fazer exercício. Mantenei. Você estava fazendo na semana passada? Não, eu estou criando ainda os exercícios. Ah, tá. Eu pedi lá para ele colocar, porque realmente estava sem duas matérias. Olha lá, é porque eu não terminei ainda. Final de semana. Olha, o pessoal já começou a fazer, não deixa eu... Vai fazer ponto, só que
O pessoal pegou e já andou fazendo, não era para poder fazer ainda. Não está completo. Não está completo. Aí vou ter que excluir e fazer de novo. Já apareceu disponível, né? O pessoal Já pegou adiantar, e aquilo adiantou. Eu estava construindo ainda. Eu tinha uma questão. Duas. Não, essa atividade ainda não terminei. Ela vai valer ponto. Olha lá. Tá vendo? Só tinha 3 questões. Vai ser online. É mais conceito ou também tem muito cálculo? Vai ter cálculo. Vai ter cálculo. Isso. E eu, inclusive, na aula passada, a gente já começou a fazer alguns exercícios. Eu estava bem perdido quando eu chegaram. Sabia que estava ali. A gente começou a fazer um monte de exercício. E tudo. Ó, eu vou retomar aqui, porque senão fica muito tarde. Você já fez essa matéria? Isso, com o professor Edson. Aí sabia que eu acho que é a base que é mais difícil que a gerencial. Aí na base eu passei na gerencial. Eu estou dando contabilidade básica e entrando a gerencial. Não sei, né? Conheci. Mas também fazer a recuperação que vier a questão, de contador da União, uma questão que ele não a lei interpretou, sabe a matéria. Mas para que você conseguir interpretar aquelas pegadinhas de prova de tudo mesmo, era 10 questões muito, que davam vários valores e você tipo, ficava perdido. Não era como era ensinado, era totalmente muito mais difícil o nível, entendeu? A única que conseguiu recuperar foi a representante. Ela falou que antes da prova ela tinha estudado pela internet e tinha visto as mesmas questões na internet, em concurso, e sabia a resposta que ela tinha decorado. Eu só estudei a matéria, quando cheguei lá, estava no nível assim, ninguém conseguiu passar essa prova. Bom, então o que acontece? Quando a gente vai olhar ao longo do tempo, né, as necessidades vão mudando. Quando você começou lá na linha de montagem, na Ford, até aquele filme Tempos e Movimentos, né, Charles Chaplin mostrando tudo, a linha de montagem era totalmente manual. Em 80 tem uma comparação, e hoje é tudo robotizado. Aqui nos anos 80 você está vendo aí a pessoa pegando o motor, subindo o motor para colocar no carro, a plataforma, era outra situação. E hoje tudo as soldas, tudo com robô e tudo, e com muito menos gente, né? Vai evoluindo no tempo, né? No tempo, no espaço. Você, por exemplo, a questão do homem do campo. Antigamente, eles faziam uma casa lá na roça, lá no interior de Minas e tudo, o pessoal trabalhava com mutirão, juntava, vai encher uma laje. Aí vinha aquele monte de gente, reunia, fazia lá a feijoada, comprava um garrafão de pinga, 51. É uma logística totalmente só para fazer uma laje. Chegou no caminhão de São Bré, está horário. Enche a laje e acabou. Tchau, vai para fora.
Mas antigamente não era assim, juntava todo mundo, de vez em quando despencava, bebia e subia no telhado, aí de vez em quando um caía lá de cima, quando terminava, era massa espalhada para tudo quanto é lado, uma sujeirada. Hoje não, o cara chega, faz a montagem, normalmente uma, duas pessoas, fez a montagem, alguém vem com a betoneira lá, e com uma hora não sobra nada, porque foi tudo calculado, né? E tudo. Vai mudando, a tecnologia está aí. Antigamente, você ia para o campo, tinha um ônibus de boia fria. E na minha região, lá tinha muito café, lá no sul de Minas, bem perto de São Paulo. Fala porta, porteira, portão, é bem isso. É bem chegada a São Paulo. O pessoal colhia café ou batata. Aí vinha e ganhava por dia, né? E tudo. E era aquele montão de gente, boia fria, o ônibus levava o povo e tudo, aí tirava aquelas marmitinhas de alumínio ali na rua. Hoje a coisa mudou. Você vai, por exemplo, aqui para o Mato Grosso e tudo, o camarada está lá, ele trabalha numa máquina com ar-condicionado, com GPS, com som, fresquinho e tal. O serviço que era feito por 150, 200 pessoas, tá? Uma pessoa só, feito, computador ali e tudo, trabalhando, ganhando lá uma boa remuneração, muitas vezes formado e tudo, e tomou um monte de emprego. E o desperdício, a tecnologia, o preço, você reduz custos com aquilo ali. A tecnologia aplicada no campo, né? Quem está ligado aí ao agronegócio sabe o que isso vai aumentando a produtividade por hectare, o preço, e tudo tem todo um espaço, né? E as necessidades vão mudando com o tempo. E as pessoas têm que evoluir também. Se de um lado a gente está tendo um grande desemprego, quando você fala 15 milhões de desempregados, mas as pessoas que estão se preparando têm grandes oportunidades. Da mesma forma que o emprego acaba, surgem novas formas de emprego. E cada vez mais se reduzem custos nesse processo. Nós estamos evoluindo de uma maneira que as pessoas vão ter mais tempo para ficar no ócio. A tecnologia vai acabar fazendo o trabalho do homem. E quem não se inserir tecnologicamente vai ser excluído do sistema. Eu falo por mim, quando eu me formei, lá nos anos 80 para 90, computador, notebook, internet, chegou no Brasil em 94. Eu fiz curso de datilografia. Eu operei telex. Eu fui no Banco do Brasil, lá tinha máquina de telex. Era a tecnologia da época. A máquina era elétrica. Era mais avançada. Tinha uma esfera, uma vez aquela esfera escapuliu e quase furou o olho da minha colega de trabalho. Você vinha, apertava, e eu batendo, e soltou a esfera e pegou na superfície. Então, essa era a tecnologia do momento, e era ultra moderna. Com a Martha Hamilton, a Olivetti, quem dominava o mercado e tudo, de repente essas empresas fecharam. Elas algumas tiveram que procurar novos mercados, novas oportunidades e tudo. E assim está acontecendo. Quem formou naquela época e ficou só com o conhecimento que aprendeu naquela época, está desempregado e tudo. O mundo foi mudando, foi evoluindo, os custos foram se reduzindo, você tem novos modelos. Era do banco, por exemplo, alguém ia no banco, ia fazer uma ordem de pagamento,
aquilo chegava por telex, ia com a chave secreta, a pessoa ficava lá esperando, você via de uma agência, depositava lá para tirar, por exemplo, ia na Paraíba para tirar em Belo Horizonte o dinheiro. Aí você tinha que ir por telex, você pagava uma taxa, aí te autorizando, aí aquilo era feito uma conferência, uma chave secreta, criptografada, que era a tecnologia do momento. E aí você conferia. A pessoa, por exemplo, depositava, não era online. A situação não era online. Você depositava o dinheiro, aí você normalmente trabalhava no Caixa, do Caixa do Banco do Brasil, trabalhava com a caneta azul e uma caneta vermelha. Se a pessoa tirasse dinheiro, você tinha que ir lá com a caneta vermelha, menos 300, menos 200, menos 400. Ela sacou ali. Tinha gente que entrava na fila para verificar o saldo, para ver se era aquilo ali, o saldo estava correto. Hoje é instantâneo, você pega, você tem um banco, você tem uma universidade no celular, está online, você tem um mundo aqui de informações, e com um custo muito menor. Quando o produto ele chega no mercado, ele é único e tudo, o preço é lá em cima. À medida que vai mais gente comprando e tudo, o preço vai caindo. As estruturas de custo vão reduzindo. Então, o mundo mudou, a forma como a gente encara a realidade hoje mudou também, e quem não se adequar nesse novo mercado vai estar fora, vai estar desempregado. A cada 6 meses, o conhecimento mais do que dobra. Quando você está fazendo um curso superior, se você parar, você está fora. Né? Você continuamente, você só vai parar quando você morrer. Porque enquanto você estiver aí, você vai ter que renovar. Cada vez mais você vai ser cobrado e tudo nesse mercado. Principalmente quem faz administração, que é o gestor. O país carece de bons gestores. A geração de vocês tem que assumir tudo isso que está vindo aí. Então, quando a gente fala nessa estrutura, obviamente a gente tem que pensar nisso. No modelo moderno, nós estamos tendo um cenário de redução de pessoas, né? Os gastos agora são em projetos, em design, em marketing, em tecnologia, em processo, e cada vez mais eu gasto menos com pessoas, com pessoal. As estruturas ficam enxutas. As empresas, as grandes corporações, as grandes fábricas, como nós conhecemos, muitas vezes elas vão evoluir para o celular, para o ambiente virtual, para o escritório virtual. Isso já está acontecendo. Você pega, por exemplo, uma universidade, que hoje metade do sistema é online. As pessoas estão fazendo, elas descobriram que elas estudam à distância e tudo. Que, de repente, ela não tem que se deslocar, né? Ela não tem que pegar carro, ônibus, moto. Com nada. Tá tudo... O rendimento deles é bem mais alto se deixar o dinheiro parado lá do que na roupa da carne, por exemplo. Eles têm essa vantagem. A estrutura de custo, você quer falar com o seu gerente, de repente o seu gerente está lá em São Paulo, está lá nos Estados Unidos, você nem sabe de onde é. E tudo. Esse novo mercado, nessa forma. As agências bancárias tradicionais, como a gente conhece, elas vão acabar. Hoje é tudo virtual, é dinheiro de plástico. Né? Quando alguém chega e sai com dinheiro, está cada vez mais difícil você encontrar dinheiro, maquininhas para tirar dinheiro e tudo. É a nova realidade e tudo. É você, por exemplo, quem imaginava há 10, 15 anos atrás que você não vai precisar nem de senha
Você chega, tem um cartão com aproximação, o cartão está dentro da sua carteira aqui, e é por aproximação. Então, é a forma, a evolução. Fotografia, me lembrou um fato no estado. Há algum tempo atrás, eu vivi esse tempo, você ia tirar as fotos, você comprava um rolo de filme da Kodak, que era a empresa, e de vez em quando você ia tirar, mastigava o filme, você colocava ele, tudo só saía metade, saía preto, saía do lado, saía desfocado. E tudo. Hoje, você tira a foto, como é que é hoje? Ainda passa um Photoshop ainda, né? É o maior fake news. Eu encontrei o dia com a moça, foi lá resolver um negócio, quando eu cheguei lá, é o maior fake news. Porque eu olhei, é você? E tudo. Então, tem tudo isso. E quando você vai olhar, o mundo mudou, o mundo evoluiu, e para melhor. Só que, cada vez mais, você tem que buscar a empregabilidade nesse sistema, nesse novo modelo, nesse novo paradigma. E isso vai ter impacto nos custos, né? Vai ter alto impacto no modelo de custos. O paradigma que nós temos hoje antes eu tinha custo, mais o lucro, eu jogava o preço. Hoje, não. Hoje, a forma é o preço menos o custo vai me dar o lucro. O preço é que passa a ser o grande ator nesse processo. Quanto que o consumidor está disposto a pagar? Quanto que o meu consumidor está disposto a pagar? Qual o preço praticado pela concorrência? E você vai ter que se virar nos 30 para reduzir a sua estrutura de custos. Quando você vai, por exemplo, outro dia estava conversando sobre os processos logísticos, de custo disso tudo. No Brasil, nós somos campeões em safra, em produção agrícola. Mas nós temos uma grande dificuldade de escoamento dessa produção. Quando você vai ali para o Mato Grosso, por exemplo, para você escoar a sua produção, ou você vai pegar e vai até o Maranhão, você atravessa e tem um porto lá em cima para você escoar a sua produção, ou então você vem e vai até o Porto de Santos, você sai do Mato Grosso, tem que cortar tudo, né? Ou então você vai lá no Porto de Itajaí. Quando você chega no Porto de Santos, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir, quando o caminhoneiro chega lá, e tudo, chegam lá centenas de caminhões. Não tem uma capacidade de receber todo aquele material, às vezes a carga. E às vezes o caminhoneiro fica lá horas na fila, dias na fila. E tudo isso aí é custo. Sem falar o que se perde ao longo do caminho. O desperdício é enorme. Tem uns vídeos que depois eu vou colocar na página, que eu vou indicar para vocês, que é importante a gente estar refletindo sobre isso. E tudo isso vai impactar a minha estrutura de custos dentro da organização. Você, olha só o impacto. O que você gasta, por exemplo, para atravessar nos Estados Unidos toda a produção deles de leste a oeste, né, e tudo, você gasta normalmente 20% do que se gasta aqui no Brasil no transporte. Então, muitas vezes não adianta você ter uma alta produção se você não consegue distribuir, porque você não tem o nosso modelo de transporte, o nosso modal, ele é totalmente errado. Enquanto os Estados Unidos investiu no modelo ferroviário e tudo, nós investimos o quê? Na rodovia, com o processo de industrialização nos anos 50 e tudo, industrialização em 5 anos, em 5, né? 50 anos em 5, e para quem estudou um pouquinho de história, isso falava nisso, a industrialização, os automóveis chegando, a geladeira,
e tudo, toda essa parafernália foi colocada aqui, enquanto nós tínhamos grandes ferrovias, lá nos anos 30, 40, o país era todo cortado por ferrovias, e tinha uma rede ferroviária federal forte. Eu tive, meu bisavô trabalhou na rede ferroviária federal. Era um grande emprego na época. De repente, a gente trocou tudo isso pelos caminhões que carregam 10% do que o vagão do trem e tudo, e impactou fortemente a nossa estrutura de custos, de preço, tecnologia. Do modal, mudou, parece que a ferrovia não era tão segura, porque o trem era muito bem. Isso é o que se fala. Hoje, se nós tivéssemos investido em ferrovia, é outra história. E sem contar, depois eu vou passar um material para vocês, que as bitolas, a bitola, existe uma bitola padrão. O que é a bitola? É onde o trem encaixa. Não é padrão. Não é padrão. De repente vem assim, faz assim, faz assim. Tem 3 modelos. Aí você não padronizou o modelo. Já não é muito flexível, é fixo. Aí tira isso, é um problemão. O país fica pouco competitivo. Não adianta você ter uma alta produção que você não tem como escoar. Você vai perder aquilo ali. Eu via lá no sul de Minas, por exemplo, o moço chegava, moço, quer comprar banana? E tudo, não, eu não estou sem dinheiro. Né? Chegou lá para minha mãe e falou, não, eu estou dando, porque senão eu vou perder. Desceu da carroça lá com um monte de banana. E tudo, porque não tinha como chegar até São Paulo. E tudo. A agricultura familiar e tudo. E aí você tem um país muito rico, mas muito pobre em termos de tecnologia, em termos de avanço, de transporte. E isso vai impactando. Né? Você tem, ao mesmo tempo, um país que produz muito alimento e você tem um país miseráveis, grande parte miserável, gente passando fome, porque você não consegue escoar, porque você não tem gestão. E aí o que a gente vê no dia a dia é uma discussão política que não leva nada a lugar algum, que é só atraso, nada funciona. É o partido A, é o partido B e o povo morrendo de fome. E os administradores, os gestores, pagando alto preço, alto custo com toda essa desorganização política que tem no país. Vocês têm tudo para mudar. A moçada está chegando aí. E tem que mudar. Porque é uma questão de sobrevivência. Né? Então, a gestão de custo e valor percebido. Né? Você, aqui na época desse exercício, você tem lá uma Ferrari de 2 milhões de reais e um Uno Mille de 20 mil reais. Todos os dois, transporte. Né? Todos os dois têm transporte. Por exemplo, custou para produzir 500 mil e vendia 2 milhões, me dá 75% de margem. O Uno Mille custou 15 mil para produzir, eu vendia 20 mil, eu tenho 25% de margem. Note que o percentual, ele não diz muita coisa. É igual que tem gente que fala, eu quero ter 100% do meu empreendimento, 100% de R$1.000, são R$2.000. Eu tenho 1% de um empreendimento de 1 bilhão. Então, você tem que cuidado com o percentual de tudo. É um ponto que a gente tem que olhar com muito cuidado. A gestão de custos e percepção de valor, muitas vezes ela está ligada até mesmo à hierarquia das necessidades humanas. Qual o nível
que você está naquela pirâmide, o que é importante para você? Qual o seu maior desejo? O que é importante para você? O que te conduz? E ali, o que você está disposto a pagar, né? O princípio, é verdade ou mentira? E aí, para a gente refletir. O principal objetivo de uma empresa é maximizar seus lucros. Reduzir custos é a melhor forma de aumentar os lucros. O cliente sempre tem razão. Qual dessa situação está correta? Até que ponto essas assertivas, elas são verdadeiras ou falsas? O cliente sempre tem razão? Será que eu reduzir custo é a melhor forma de aumentar o lucro? Mas e a redução burra? Você já viu falar da redução burra? Do corte burro? O corte burro de despesa. Tem gente que fala, ó, eu vou reduzir custo, eu vou mandar um monte de gente embora aqui. Não, eu estou falando, por exemplo, uma loja que revende mercadoria, consegue comprar mais barato e vender... Tudo tem os dois lados. Então, a gente tem que refletir. Muito cuidado com o corte. Houve no país, lá nos anos 90, para os anos 2000, um negócio chamado reengenharia. Na administração, vira e mexe, vira febre. Eu já passei por isso. É reengenharia, a era da qualidade total, e tudo. Muito cuidado com esses modismos. Cada hora vem uma onda. É o momento de falar de capital humano, é o momento de falar de reengenharia, é o momento de falar de empregabilidade. E aí, muita empresa saiu cortando tudo, reduziu a 20% do que ela era. Então, muito cuidado com os modismos, cuidado com corte burro de despesa, de custo. Às vezes você está cortando onde não é para cortar. Vamos aumentar a receita do que demitir gente. Você pode ter um outro lado. Vamos aumentar as vendas do que sair demitindo todo mundo. Perde a qualidade e você acaba quebrando até. O administrador, ele tem que ter essa percepção, esse olhar, né? O principal objetivo de uma empresa é maximizar seus lucros? Até que ponto? Ou será fidelizar e eu ter uma sustentabilidade? Se eu persigo o lucro e tão somente o lucro é importante. Mas será que ele é determinante no longo prazo? Será que às vezes não... Isso. Será que, por exemplo, às vezes, eu perder naquele momento, eu não posso estar fidelizando o cliente? O atendimento. O Aquiles, vocês já tiveram aula com o Aquiles? Ele estava me contando que ele comprou um vinho pela internet. Aí chegou lá, veio uma outra qualidade de vinho. Aí quando ele provou, e essa outra qualidade de vinho tinha um valor até superior, mas não era o vinho que ele queria. Ele gostou muito do vinho. Mas ele ligou lá e falou, olha, veio errado, vocês mandam a fatura da diferença e tudo, não veio o que eu queria, mas eu fiquei satisfeito com o vinho e tudo. Aí o que a empresa fez? Não, desculpe, nós erramos, o senhor não, nós estamos mandando o outro e o senhor não precisa pagar. Pegou mais 2 garrafas de vinho e deu como cortesia. Aquilo o encantou. E ele só compra dessa empresa até hoje. Se ela simplesmente estivesse preocupada na questão do lucro, isso, pagava a diferença e tudo, e você talvez não tivesse fidelizado o cliente. Então, esse olhar só o lucro, só o custo, eu chamo atenção para isso, muito cuidado. Às vezes você
não diria custo, mas você está fazendo um investimento no seu cliente, numa venda futura, numa situação futura. Você dá um desconto, que é uma da margem que entrega ao cliente, né? Isso. Ele vai voltar mais vezes. Vai voltar mais vezes. O que te interessa, enquanto empresário, é a continuidade neste relacionamento. Porque hoje em dia tem tanta opção, né? Isso. Você conseguir fidelizar sua casa, geralmente, quando ele pensar em alguma coisa, falar, fulano, aquela ali. É ali. É ali, e vai contar para outras pessoas. E tudo. Isso é muito importante dentro da empresa, dentro da organização. Então, aqui eu tenho um quadro, um hot dog, uma carrocinha, né? E tudo, preço de venda no primeiro mês, mesmo preço, custo por unidade no primeiro mês, no segundo, no terceiro, lucro por unidade e a quantidade vendida, olha só, no terceiro mês, e mostrando aqui um quadro como que eu poderia estar construindo aí a situação do resultado daquela empresa. Preço de venda, o custo por unidade, o lucro por unidade, a quantidade vendida. E ainda poderia embutir ali outras despesas antes de chegar no meu resultado. É mais ou menos assim que funciona. E eu vou estabelecendo gráficos, né, dessa situação. Estratégia. E aí, estou voltando lá para a gestão estratégica de custo. Quando eu for em Steinberg, estratégia significa pensar o futuro, integrado ao processo decisório, tendo um procedimento formalizado e articulador de resultado. Ou seja, quando eu falo em estratégia, eu estou pensando no futuro. Eu estou pensando em sair de um ponto A para um ponto B. Mas, para isso, eu estou pensando, obviamente, em resultado. E eu sempre vou ter que tomar decisões formais para eu poder chegar onde eu quero. Quando eu penso em estratégia, eu penso, então, em futuro. E como eu vou fazer para chegar lá? E tudo. Gestão estratégica de custo envolve tudo isso aí. Só que aí pensando no custo. E o custo tem que ser estratégico, não é simplesmente sair cortando. Não é simplesmente sair cortando. E eu posso ser liderança de custo, eu tenho diferenciação, enfoque nos custos, uma diferenciação focalizada. Então, é uma matriz que eu posso estar trabalhando com esses elementos, né? E aí cada um vai ter a definição. Eu estou puxando hoje para esse quadro, para essa matriz e tudo, para a gente não ficar só fazendo conta, porque conta você esquece. O que vai interessar para a gente, enquanto gestores, é como eu vou aplicar essa teoria. Que a conta depois você vai aprender, você vai colocar lá um contador para fazer para você e tudo, mas o que aquilo ali vai agregar valor em termos de decisão, em termos de resultado e tudo. Nós vamos fazer algumas contas, sim, que eu tenho que fazer no curso, mas eu estou muito mais focado no como eu vou utilizar esse conceito, como é que ele vai trazer retorno. E tudo. Por isso que é uma aula de exercício, de atividade, uma outra aula, mas isso. O montador, se for controlar isso, ele vai ter que se fazer. E eu vou ter também que conversar muito com ele para... mas a responsabilidade é muito maior dele. E tudo. Agora, eu tenho que entender o que eu estou fazendo ali enquanto empresa, né? Enquanto estratégia e tudo. Bom, gente, antes de entrar nos principais problemas, eu vou parar por aqui
Eu vou deixar para um segundo momento a gente terminar esses slides, que eu vou entrar nos problemas de curso, mas a gente também vai... Aqui eu vou parar por aqui. Vocês vão retomar os exercícios da última aula. Eu passei uma folha com 5 exercícios. Quem puder, você já está com acesso à plataforma? Ele colocou lá para mim, eu tentei ver para o celular, ainda não tinha dado Certo. para acho que vai ter um dia. Né? Se vocês puderem, como é que você chama? Gabriel. Se vocês puderem, se puder mandar para o Gabriel a folhinha de exercício. Mas eu não tenho foto, se tiver aí. Você gosta muito de processo, não pegar as 3 primeiras aulas. E tudo porque vocês, é da aula passada, vocês vão aproveitar para poder, o restante da aula, para poder estar fazendo os exercícios. Né? Tem uma série de exercícios de cursos para a gente retomar. Hoje eu fui na aula mais teórica, mas tem as atividades para serem feitas. Outra coisa, eu coloquei lá um exercício, né? São 3 pontos de exercício que eu vou estar distribuindo. E aí algumas pessoas foram lá e já correram e fizeram. Só que eu não terminei ainda. Vão ser 20 questões. Então, quem fez vai ter que fazer de novo. Porque eu estava criando os exercícios, né? Eu já tenho em mente o que eu vou fazer e eu não terminei. Só que eu esqueci e deixei visível. Aí tem gente que é bem apressado, foi lá e já fez. Então, vocês esperam um pouquinho. Mas eu ainda vou mexer nos exercícios. São 20... Eu fiquei desesperado aqui, eu vi lá na prova, você não comentou nada na aula. Não, porque eu ainda estou fazendo. Eu ainda estou fazendo, então vão ter mais exercícios. Aí quem fez perdeu, não perdeu, porque quando a gente faz, a gente sempre ganha e tudo. Aí, final de semana, eu vou colocar os exercícios lá para vocês e tudo, dentro daquilo que nós discutimos. Estava indo acelerado, mas eu dei uma pisada no freio para a gente bem tranquilo. Para ir bem tranquilo, para vocês irem aprendendo, usando, fazendo cálculo, mas a parte teórica também. Eu sei que tinha perguntado. Você tinha perguntado, eu vou trabalhar bastante teoria também. Não vou ficar preso só à continha, não. Tá? Então, gente, vocês aproveitam o restante da aula, em casa, para fazer os exercícios. Vou terminar sexta-feira, um pouquinho mais cedo. E aí, vocês façam os exercícios. Mas quem quiser, pode ficar aqui, não tem problema. Eu só vou embora mais tarde. Não é assim. Nós só vamos embora mais tarde. É porque eu não vou prosseguir porque não vai dar tempo de terminar. Tá? Boa noite a todos. Boa noite.